Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Humanizando. Hoje, no episódio 11, como de costume, comentaremos 3 matérias sobre as novidades do mundo do RH na última semana e no segundo bloco falaremos sobre avaliação de desempenho. Você sabe se está fazendo o que a empresa espera de você? Você tem um feedback e sabe aquilo que tem que melhorar para poder alcançar os resultados esperados? Essas e outras informações eu trarei logo mais no vídeo de hoje. Não perca! E a primeira matéria de hoje está disponível no site da consultoria Gallup e diz: Achiever, o desejo de fazer mais e elevar o desempenho. Essa matéria foi disponibilizada no dia 24 de fevereiro de 2025. O achiever, ou realizador, fazendo a tradução literal para o nosso português, é aquela pessoa que sempre está começando algo e sempre está em movimento. Ela termina uma atividade e logo em seguida já emenda uma atividade seguinte. E esse achiever, ele abomina a estagnação. Ele sempre tem que estar em movimento. E as conquistas, o resultado concreto, as entregas são a coisa que mais motivam o realizador. E essa matéria traz o lado positivo do realizador, mas também traz algumas observações que têm que ser adotadas caso você não crie a melhor condição possível para o realizador trabalhar. E diz que o realizador ele é excelente em uma equipe porque ele acaba motivando as outras pessoas a também produzirem. Mas um cuidado e um alerta é indicado aqui. O líder tem que saber lidar com esse realizador, porque como ele tem uma expectativa muito grande na sua atividade, nas suas entregas e naquilo que lhe é delegado, ele também gosta de ter um reconhecimento. Então ele precisa de um constante reforço positivo para continuar sempre motivado, engajado e seguindo em frente, fazendo as atividades que lhe são atribuídas. E a matéria também indica que o achiever, ele gosta de desafios, ele é movido por desafios. Então, se você não explora a capacidade do achiever do jeito que ele entende que dá conta de fazer a atividade, pode ser que ele se sinta subutilizado e, logicamente, você acaba perdendo esse achiever dentro do ambiente de trabalho. Então, você, líder, tem que ter sabedoria para poder lidar com o achiever. Ele tem muita vontade, muita força e muita capacidade de entrega, mas você tem que deixar ele correr solto, ele fazer as coisas que ele entende que tem que ser feitas. E se você definir o rumo, indicar exatamente de forma clara o que ele tem que ser feito, ele é um excelente executor. Mas como eu disse há pouco, o achiever ou realizador, ele precisa de um ambiente propício, ele precisa ter segurança psicológica para poder fazer aquilo que as pessoas lhe delegam, como eu comentei sobre em um vídeo anterior. E a segunda matéria de hoje está disponível no site da Você SA e diz: sem plano de carreira, quem são os profissionais que não querem ser promovidos? Essa matéria foi escrita por Camila Almeida e publicada no dia 28 de fevereiro de 2025. Essa matéria, ela fala sobre uma pesquisa que foi feita pelo Grupo Boticário sobre o futuro do trabalho e analisou jovens de 16 a 29 anos como eles enxergam o mercado de trabalho para os próximos 2 anos. E a pesquisa basicamente fala que os mais jovens, eles não têm tanto interesse em progredir na carreira, porque eles entendem, enxergam que as gerações anteriores, elas pagaram um preço muito alto por essas promoções e elas não estão dispostas a pagarem o mesmo preço. E as estatísticas da pesquisa são: 27% dos entrevistados disseram que topam ter um aumento de salário, mas sem mudar de cargo ou posição. Outros 20% falaram que estão procurando reduzir a carga de trabalho. E outros 12% falaram que até topam uma promoção, mas que elas não tenham equipes para serem lideradas. E essa pesquisa foi além. Ela disse que apenas 28% dos jovens estão contentes com o seu emprego. E por fim, ela traz um dado alarmante, que apenas 16% desses jovens entendem que o plano de carreira é algo que torna o trabalho satisfatório. Esse movimento, ele foi reconhecido como Quiet Ambition.
E ele ficou muito evidente, principalmente no período pós-pandêmico, porque as pessoas elas passaram a refletir sobre os motivos que levavam as pessoas a trabalhar. E, logicamente, o trabalho ele cumpre uma série de funções, dentre as quais receber uma remuneração, ter algum propósito, alguma motivação para poder gerar um valor para alguém. Ou seja, o trabalho tem que ter sentido. E a geração mais nova, na pesquisa dos 16 aos 29 anos, ela declara os limites de que ela está disposta ou não a enfrentar ou superar e entende que não pode abrir mão de uma qualidade de vida apenas para ter um status, poder ou até mesmo dinheiro. E a terceira matéria de hoje está disponível no site da revista Exame e diz: recrutadores conseguem identificar reclamões com apenas uma pergunta. Veja qual. Essa matéria foi disponibilizada no dia 1º de março de 2025 e foi escrita por Pedro Consoli e Bia Butch. Essa matéria fala sobre a experiência de um empreendedor, o David Royce, envolvendo entrevistas de candidato, ou seja, processos de seleção. E ele descobriu que existe uma pergunta mágica que ele consegue eliminar alguns candidatos ou até mesmo aproveitar os melhores candidatos. E qual é a pergunta? Como você poderia ter mudado uma situação negativa que foi vivenciada na empresa que você trabalhava antes? Ele usa essa pergunta para conseguir identificar os candidatos que têm uma postura propositiva, uma postura construtiva e não apenas uma postura reativa. Às vezes as pessoas vão numa entrevista e ele pergunta: você teve algum problema na empresa anterior que você trabalhava? E essas pessoas respondem que tiveram problemas, mas a pergunta em si, ele não está muito interessado para saber sobre o problema da outra empresa, porque todas as empresas têm problema, mas mais a postura do candidato, se ele participou da solução, se ele enxerga uma solução ou se ele é apenas mais um reclamão que não sabe o que fazer quando se depara com um problema. É uma pergunta interessante, porque ela elimina pessoas pessimistas, pessoas que não vão para frente, pessoas que não têm iniciativa. E a ideia da entrevista com essa pergunta é exatamente fazer um filtro para poder escolher as pessoas que têm a contribuir, a levar o ambiente de trabalho para cima. E ele faz um relato nessa mesma matéria de que perdeu ao longo da sua carreira muitos profissionais talentosos por eles entenderem que trabalhavam com pessoas medíocres. Esse é o ponto de vista dele. Então, na hora que ele faz uma seleção de pessoas propositivas, construtivas, que pensam positivamente, ele acaba eliminando pessoas que pensam de forma oposta. E ele entende que essa pergunta é crucial para escolher as pessoas com quem deveriam trabalhar com ele. Chegamos à segunda parte do vídeo de hoje e falaremos sobre avaliação de desempenho. Qual é a finalidade da avaliação de desempenho? Basicamente, é entender a performance dos empregados com base em critérios pré-definidos. Aqui, a avaliação, ela nada mais é do que um alinhamento, um ajuste de expectativas entre empresa e colaboradores. E ela serve basicamente para alinhar objetivos individuais e objetivos coletivos dentro da empresa. A avaliação em si, o intuito principal dela é medir as coisas. E geralmente a avaliação, ela vai sempre fazer uma comparação do desempenho daquele colaborador com o seu próprio desempenho em um período anterior. É normal ter avaliações feitas mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente ou até mesmo anualmente. Mas aí também existe uma forma de avaliação constante, que é uma das formas de avaliação que a gente já vai comentar mais à frente. E quando a gente pensa na finalidade da avaliação de desempenho, basicamente é para enxergar se o indivíduo, o colaborador, tem algum gap que precisa ser trabalhado, precisa evoluir, precisa melhorar alguma coisa, e no lado da empresa ela consegue enxergar os dados vinculados a essas avaliações, e já pelo lado da empresa ela consegue enxergar evidências que vão dar fundamentação para a tomada de decisão. E existem diversas formas de avaliação. Aqui eu trouxe 7 tipos de avaliação. O primeiro tipo de avaliação é a autoavaliação.
é o colaborador indicando como ele entende que foi o seu desempenho. Não existe uma intervenção de um terceiro. A responsabilidade pela avaliação, ela fica exclusivamente na mão do empregado. No segundo tipo de avaliação, a gente fala da avaliação 90 graus, que basicamente é o chefe, gestor, líder avaliando o seu subordinado direto. Ele vai ponderar o que foi bom, o que não foi, o que precisa melhorar, alguns outros critérios, sob o seu ponto de vista. O terceiro tipo de avaliação é a avaliação 180 graus. É quando o gestor faz a avaliação do seu subordinado, parecida com a avaliação 90 graus, porém existe um feedback. O colaborador, ele dá uma devolutiva nessa avaliação. Então temos uma avaliação de 180 graus, que ela vai e volta. Mais um tipo de avaliação que temos é a avaliação 360 graus. Você tem a de 90 graus, que é a avaliação direta do supervisor para o seu colaborador. O segundo tipo, que é o 180 graus, que é a mesma avaliação, mas com um feedback voltando do seu colaborador. E o terceiro tipo, que é a 360 graus, que além de você ter gestor subordinado, você também tem laterais e equipes. Então é todo mundo se avaliando. Outro tipo de avaliação é a avaliação por competências. Lembrando que competências é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes. O card está logo aqui falando sobre competências. A gente já comentou sobre isso em vídeos anteriores. E a avaliação por competências, ela basicamente vai analisar de forma objetiva esses três critérios. O sexto tipo de avaliação é a avaliação por objetivos, que seriam os OKRS, que é o quê? Objectives and Key Results, que na tradução fica Objetivos por Indicadores Chaves. Aqui você vai ter resultados específicos a serem procurados e aí você vai indicar se aquele colaborador ajudou ou não a alcançar esse objetivo. E o sétimo tipo que trouxe aqui para o vídeo hoje é o feedback contínuo, que nada mais é quando você tem diariamente, constantemente aquele ambiente seguro. Lembra do vídeo sobre segurança psicológica? Você tem um ambiente seguro onde o supervisor, o superior, o gestor, o líder, ele fala diretamente sobre os resultados das ações que estão sendo praticadas por seu subordinado. Essa seria uma avaliação um pouco menos amarrada, uma avaliação um pouco mais dinâmica. Independente do tipo de avaliação que você utiliza, você precisa ter algumas premissas para que ela funcione. E a primeira premissa que eu trago para vocês é: você tem que ter critérios claros. E quando eu falo em critérios claros, você tem que definir previamente. Lembra que eu falei? Os critérios têm que ser previamente definidos. E o colaborador, o gestor, as equipes, todos os envolvidos na avaliação têm que entender qual é o seu papel e o que está sendo avaliado e efetivamente o que está sendo medido e qual é o resultado esperado. Então você precisa, é fundamental que além de você ter critérios claros, você tenha logicamente uma comunicação clara. Lembrando novamente nosso vídeo sobre comunicação. Outro critério fundamental para que uma avaliação funcione efetivamente, você precisa ter gestores preparados. De nada adianta você ter gestores que não sabem medir, não sabem avaliar. Então, eu diria que antes de você preparar uma avaliação de desempenho, você tem que preparar as suas equipes e tem que preparar principalmente os seus gestores, porque eles têm que entender a regra do jogo, eles têm que entender até como vai medir alguma coisa. Ah, o colaborador conseguiu ser bom nesse critério ou não conseguiu ser bom nesse critério? Tudo bem, mas como você vai medir esse critério? Como você vai avaliar? E principalmente, que talvez seja a coisa mais difícil no papel de um gestor, é tirar o seu preconceito, tirar o seu viés, porque isso acaba contaminando o seu juízo de valor. E é por isso que é importante você ter critérios objetivos. Logicamente que toda avaliação vão existir critérios subjetivos. É um exemplo da avaliação por competências. Você vai ter que avaliar entre as três variáveis a atitude do colaborador. Como é que você vai medir se ele foi proativo, se ele não foi proativo, se ele teve a iniciativa, se ele não teve iniciativa? São coisas um pouco intangíveis. E aí, logicamente, você precisa ter uma certa maturidade do seu gestor para que ele consiga ser justo na sua avaliação, porque isso é fundamental para que ela funcione. Outra dica que eu trago aqui que é fundamental para que uma avaliação funcione é utilizar boas ferramentas. Atualmente existem boas ferramentas no mercado disponíveis para fazer avaliação. Momento merchandise. Não sei qual ferramenta vou utilizar para fazer minha avaliação.
Entre em contato com a gente tem consultoria, mentoria e ajuda você a fazer a avaliação da sua empresa. Voltando ao vídeo. E essa avaliação, qual é o intuito da avaliação? Geralmente é você medir como estão as coisas e entender se a estratégia da empresa está sendo atingida, está sendo cumprida, se os resultados estão sendo alcançados. E, logicamente, você vai analisar as evidências, você vai juntar os dados dessas avaliações, vai montar um grande banco de dados exatamente para usar uma coisa chamada People Analytics, que você vai pegar esse monte de dados e vai começar a fazer uma gestão com base em evidências, porque você vai passar a ter um banco de dados com tudo aquilo que você mediu dos seus colaboradores e até mesmo dos seus gestores. E quando você tem evidências, você tem dados, você consegue mapear e começar a desenhar o motivo que as coisas estão acontecendo, seja da forma positiva ou seja da forma negativa. Às vezes os resultados estão bons e aí você faz uma análise do People Analytics e consegue entender, consegui aproveitar bem as competências de uma pessoa em determinada atividade, ou não, ou estou subutilizando algum colaborador e isso está afetando negativamente os resultados da empresa. Quando você faz uma avaliação de desempenho bem feita, você consegue obter informações sobre os seus colaboradores. E essas informações, elas vão ajudar a você construir qual é a entrega do final da sua avaliação de desempenho. Elas vão ajudar a construir um bom plano de ações, que aí você vai entender, cresci pouco, cresci muito, quero crescer mais, fui para este lado, vou para o outro lado, e aí você vai direcionando o seu navio, acertando o curso do seu navio, e aí você logicamente pega os dados que você levantou nas avaliações de desempenho, pega os resultados da empresa. Lembra o que eu falei há pouco, a avaliação é para a gente alinhar os objetivos individuais e os objetivos coletivos. Você vai juntar tudo isso e vai ver o que você precisa fazer efetivamente para poder ajustar o rumo do barco e você alcançar como indivíduo e empresa, porque os dois têm que trabalhar juntos para alcançar os melhores resultados para todo mundo. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você não sabia o que era uma avaliação de desempenho, ou como ela funcionava, ou até mesmo por que a empresa está fazendo essa avaliação, que perda de tempo, não é perda de tempo, é uma ferramenta excelente. Me escreve aqui, fala comigo, manda comentário. Se tiver gostado, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. É isso aí, agradeço mais uma vez e até logo!